tema desta noite é sobre as emoções. Nós falamos muito de emoções, usamos isso constantemente. Eu estou emocionado, mas o que nós vamos procurar fazer? Nós vamos procurar didaticamente explicar o que entende por emoção, porque todo mundo diz: eu estou emocionado. Então, explicando isto do ponto de vista da psicologia, quando nós falamos em emoções, elas se caracterizam por sensações físicas ou mesmo emocionais, mentais, sentido pelo ser humano diante de algum estímulo externo, e podendo também ser estímulo interno. Então, há um estímulo, esse estímulo faz com que nós produzamos emoções. Então, por exemplo, quando algo nos aparece na vida, instantaneamente, que é um estímulo externo, eu reajo de uma forma, outro reage de outra forma. Então, as emoções, como são reações a estímulos, que pode ser estímulo interno ou estímulo externo, elas são pessoais, não são iguais. Digamos assim, a título de exemplo, se nós ouvirmos na televisão uma notícia que fulano de tal morreu, digamos que seja uma pessoa que tem uma certa projeção, e projeção não quer dizer que seja para o bem ou para o mal, mas tem projeção social. A uns há entristecimento, há um sentimento de perda, para outros não. Poxa, já vai tarde. Quer dizer, esta reação, esta emoção nossa diante de algo que nos estimula, ela é muito pessoal, muito pessoal. Não tem jeito de você criar um parâmetro diante de um fato externo e todo mundo reagir daquela forma. Então, cada um de nós temos uma forma de manifestar. Mesmo assim, digamos que não seja um estímulo externo, um livro que você lê. Você lê um livro espírita, um livro emocionante, e você pode manifestar uma emoção intensa após a leitura de um livro. Quer dizer, é um estímulo, não foi externo, mas interno. Você leu, emocionou com uma certa leitura. E quem não se emocionou com uma certa leitura? Ou quando você assiste um filme, e nós temos tido a oportunidade de assistir alguns filmes assim, em que você assiste e no final você chora. Não precisa exteriorizar fisicamente, mas você chora internamente. Quer dizer, o filme te emocionou. Outras pessoas não acontece nada. Então depende de uma predisposição interna para nós emocionarmos. Aliás, dizem os pesquisadores, os cientistas, que nós precisamos de emoção. Se nós não tivéssemos emoção, a vida seria uma chatice. Imagine tudo que ocorre, tudo que são estímulos, e todo mundo, ninguém reagisse a esse estímulo. Então não teríamos, ser uma pessoa morta internamente. Então entendamos que as emoções são necessárias. As emoções, digamos assim, impulsionam-nos para agir. Mas, obviamente, devemos entender que essas emoções são pessoais e depende até de pré-requisitos, né? Até de pré-requisito, de aprendizagem, de evolução. Umas pessoas já nascem mais emotivas, mais sensíveis, outras são mais frias. Então, emoção é algo pessoal. Às vezes você diz assim: puxa, eu me emocionei tanto hoje conversando com tal pessoa. O que está acontecendo? Aquela pessoa lhe contou um fato, lhe contou um acontecimento, e aquilo mexeu com o teu sentimento e você exteriorizou. Isto é uma forma de emocionar. Ou então,
Alguém diz assim, como espírita: puxa, eu assisti a palestra de tal orador, de tal expositor, ou Raul, que hoje não faz mais palestras, mas tem muitas palestras gravadas, ou mesmo do Divaldo, ou então uma exposição do Chico, e aí a pessoa pode dizer que, puxa, aquela palestra me comoveu. Quer dizer, você leva para dentro da alma e a alma sente aquela expressão dada do exterior. Às vezes até a pessoa diz assim, a pessoa diz assim: puxa, me deu até um nó na garganta. Quer dizer, a emoção foi tão intensa, que houve uma influência no nosso organismo. Houve uma influência no nosso organismo, e você disse que houve um nó na garganta diante de um fato. Bom, dito isso, vamos ler etimologicamente o que é a emoção. A palavra emoção, na sua origem, quer dizer exteriorizar, colocar para fora. Vem de esmovere, quer dizer, mover para fora, mostrar no exterior aquilo que você está sentindo da alma. Tá? E então, todos nós precisamos desse processo. Então, também nós podemos dizer que as emoções permitem que uma pessoa reaja de determinada forma diante de um acontecimento, como já dissemos, de uma maneira muito pessoal, havendo, portanto, diferentes formas de emoção, dependendo da pessoa em si. Quando nós estamos emocionados, nós sentimos alterações fisiológicas no nosso organismo. Quando você está emocionado, você sente que algo perturbador faz com que você tenha, inclusive, palpitação, você tenha angústia, você pode sentir dor, e estes acontecimentos, eles vão influenciar no nosso organismo, portanto. Então, emocionar-se faz com que nós venhamos interagir com o nosso próprio organismo. Nós sempre dizemos que as nossas células, elas são influenciadas pelos nossos pensamentos. Então, uma ação de emoção muito intensa, as células recebem aquilo como um impacto dentro do organismo. Agora, a gente poderia perguntar: quais são as emoções? Não dá para você definir quantas são as emoções, quais são as emoções, porque não dá para quantificar o tipo de quantas emoções nós temos. Mas a psicologia diz que nós temos 4 emoções básicas. Esta existe desde tempos idos, né? Temos quatro emoções básicas. E aí nós vamos dizer quais são essas emoções básicas. Essas emoções são chamadas de emoções primárias. É interessante nós fazermos essa diferença entre emoções primárias e emoções secundárias, que as primárias nós trazemos ao nascer, elas são inatas. Quais são essas emoções? Então, digamos, a questão de você ter o ódio, digamos, você demonstrar prazer, você mostrar tristeza, mostrar medo, porque na verdade, segundo a psicologia, são 4 emoções que nós trazemos ao nascer e que elas participam da vida dos nossos ancestrais, dos próprios animais. Os animais também apresentam essas sensações: medo, raiva, alegria ou tristeza. E isto veio até o homem, porque nós, através da ciência, nós aprendemos que fisicamente nós fomos uma evolução desde os seres anteriores da criação, como diz Charles Darwin, né? Que nós passamos pelos animais. E os animais também têm medo, os animais também têm raiva. Isso é instintivo. Então, esse ato instintivo emocional que
está no animal, chega ao homem. Então essas são emoções que nós trazemos ao nascer. Elas são inatas, elas não são aprendidas. Por exemplo, vamos falar de um bebê. O bebê, quando ele está com fome, ele chora. É um instinto, ele quer comer, quer o alimento. Quando ele fica bravo, a criança às vezes bate, sem querer, instintivamente, das pessoas que estão segurando, a estão segurando. Então, os bebês já manifestam isso externamente, mas que já trazem do passado. É claro que essas emoções primárias nós vamos ter que ir educando, porque senão nós vamos constantemente estar com raiva, constantemente estar, digamos, com alegria ou chorando. Essas manifestações, elas vêm conosco e nos acompanham a vida toda. Mas existem as emoções secundárias, aí é outra coisa. As primárias nós nascemos com ela, que começa lá com o reino animal e chega ao homem. Existem as secundárias, aquelas que nós aprendemos, elas são aprendidas aqui, na nossa existência, na nossa reencarnação. E essas emoções que nós chamamos de secundárias, podemos citar, por exemplo, o ciúme, a inveja, a vergonha, que são consequências das nossas emoções primárias. Elas estão presentes. Então é importante nós entendermos que estas emoções, sejam aquelas que nós trazemos, como aquela que nós aprendemos, elas vão influenciar no nosso organismo. Essas emoções, quando são intensificadas, quando elas são, digamos assim, doentias, elas vão trazer consequências para o nosso organismo. Se você amanhecer já com certas emoções afloradas na alma, essas emoções vão, obviamente, influenciar no nosso organismo, vão influenciar nas nossas células. Nós já comentamos aqui várias vezes de que o Deepak Chopra, um médico indiano que radicado nos Estados Unidos, hoje é uma célebre figura extraordinária de pesquisador, ele diz que as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos, quer dizer, bisbilhotando as nossas emoções, quer dizer, elas estão acatando aquilo que eu me emociono. É mais ou menos assim, vamos dar um exemplo bem prático. A famosa a lâmpada de Aladim, famosa, que o cidadão encontrou em determinado lugar, uma lâmpada, ele esfregou a lâmpada, diz a historinha, e apareceu lá o Aladim. E o Aladim diz: o que você deseja? As células, elas perguntam aos nossos pensamentos, às nossas emoções, o que você quer de mim? Aquilo que eu jogar para o meu organismo, as células acatam. Nós, então, como as células são organismos vivos, elas dependem do que eu penso. Elas dependem de nossas emoções. Se as nossas emoções de alegria são de alegria, então as células acatam esta alegria. Se essas emoções são de tristeza, de angústia, elas acatam. Então elas são dependentes daquilo que nós pensamos, daquilo que nós agimos. Pois bem, então voltando, as emoções fazem parte da nossa vida. O que seria de nós se nós não tivéssemos as emoções? Seriam pessoas chatas, não teria alegria à vida. Nós precisamos dessa intensidade das emoções. Mas, se estas emoções nós guardamos, se são emoções, por exemplo, angustiantes, são emoções de falta de perdão, emoções de angústia, se eu vou retendo as minhas emoções, essas emoções vão alojar-se no nosso organismo. Vão alojar no nosso organismo e vai dar doença. Vejam bem, se é importante as emoções, se são importantes as emoções, também são importantes o que eu estou fazendo com essas emoções.
que eu estou trabalhando nas nossas emoções? Então, hoje, falando da física quântica, por exemplo, a física quântica, nós temos o chamado médico quântico, o médico que, além de usar o remédio, a alopatia, que é o remédio da física oficial, eles usam também o trabalho da energia. A energia faz parte da física quântica, porque, como já falamos várias vezes, tudo é energia, tudo é energia. O meu corpo é energia, a massa que compõe o meu organismo é uma condensação de energia. Tudo é energia. Isto quer dizer, se nós usarmos aparelhagens quânticas e fotografarmos o nosso organismo, ou a minha mão, nós vamos ver que não existe nada físico. Nós temos uma condensação de energia aqui, que chega às moléculas e às partes menores da molécula, como chegar a um vazio. Não encontramos nada a não ser a luz. Chegamos a um ponto que a luz não tem. Então, com a física quântica, nós entendemos que muitas vezes a medicina oficial, a medicina da física, da química, ela, se o médico não tiver uma compreensão da física quântica, ele só vai tratar com aparelhagem. Faz o exame, faz a análise científica e o remédio é baseado naquilo que os aparelhos disseram. E a física quântica vem nos dizer que nós podemos nos curar através da energia do pensamento. Quer dizer, nosso organismo é curador. Nosso organismo se autocura. Então chegará um ponto, a gente acredita que a medicina oficial vai usar, e já está cada vez mais acontecendo isso, apoiando também a medicina integrativa, quer dizer, outros processos energéticos ajudando a cura das pessoas. Então, a física quântica, por exemplo, nos fala dessas emoções. Se eu tenho uma emoção doentia, se eu tenho uma emoção negativa, se eu faço isso uma constante na minha vida, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar densidade no organismo. Essa emoção vai criar no organismo certas doenças que nós pensamos que é física. Nós pensamos que não foi da mente. Nós pensamos que é problema do próprio organismo. Ele criou algum problema e eu fiquei doente. Mas hoje fala-se, através da física quântica, que a maioria das nossas doenças são provenientes dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, os físicos quânticos dizem, por exemplo, que quando nós guardamos as nossas emoções, que é muito comum isso, você guarda as emoções de tristeza, de angústia, e aquilo vai encontrando eco nas nossas células e elas adoecem. Elas adoecem e daí o que nós fazemos? Nós vamos correndo no médico alopático, nós vamos buscar o médico físico. E o médico, o que faz? Dá o remédio para aquilo ali. Dá o remédio para aquela doença que está no organismo. Mas nós precisamos buscar as causas pelas quais aquele organismo está doente. Se nós não curarmos a causa, nós curamos apenas o efeito. E daí a física quântica diz que nós temos que trabalhar a nossa mente. Nós temos que produzir mentalmente mais alegria, mais pensamento positivo do que pensar negativamente. E dizem mais, inclusive nesse filme O Real, quem assistiu, eu tenho recomendado onde eu faço palestra, fala exatamente isso. Nós podemos aceitar o diagnóstico do médico. Podemos aceitar o diagnóstico, mas não o prognóstico. O médico diz, está doente isso, vai tomar esse remédio, mas não podemos aceitar o prognóstico, que o que vai acontecer. Às vezes o médico diz, olha, você tem, não diz para ele, mas diz para a família, ou às vezes diz para ele mesmo,
tua vida está quase terminal, você tem mais uma semana, 2 semanas de vida. Pronto, você deu o prognóstico. E aí o que acontece? Se eu aceito esse prognóstico, a minha mente vai trabalhar com emoção negativa, jogando o programa que eu vou morrer. E aí eu aceito aquilo como verdade e eu vou morrer. E pode ser que eu morra até dentro daquele limite do prognóstico que alguém disse. Quando na realidade, pessoas hoje, pessoas que vão às clínicas, principalmente nesses estudos que a gente está fazendo, eles são orientados a não aceitar prognóstico, só aceitar o diagnóstico, mas ainda não quer dizer que aquilo que o médico disse está certo. Às vezes você tem que procurar um outro médico. Ele deu um diagnóstico, não, mas não pode, eu não tenho isso. Você procurou outro médico diz outra coisa. Pois bem, então, se em cima do diagnóstico você prognosticar o que vai acontecer, se você aceitar, e se a sua mente aceitar, você vai possivelmente morrer antes. Vai morrer antes. Por quê? Porque as nossas emoções doentias transferem para as nossas células. As nossas emoções doentias transferem para as nossas células. E casos, por exemplo, até nesse filme que nós abordamos, diz que o caso, por exemplo, de câncer, fibromialgia, enxaqueca, dor de cabeça, depressão, ansiedade, tudo isto classificado pela medicina oficial, pela medicina quântica, você se cura. Porque hoje há casos de tratamento de doenças de câncer. Às vezes com nível 4, que é o máximo, tem pessoas que se curam. Então, se prognosticar, não, você está com câncer, você vai morrer, e nós acatarmos, nós vamos morrer. Mas se você lutar que não vai morrer, você pode não morrer. Depende do teu trabalho, da sua confiança. Então, o que acontece? Nós somos uma usina mental produzindo energias. Então, o ideal é que nós comecemos nosso dia, não deixemos que ideias negativas, que pensamentos negativos tomem conta da nossa vida. Porque aquilo que eu planto no meu jardim, quer dizer, aquilo que eu planto da minha mente, eu planto no meu organismo, é o que vai acontecer. Vejam a importância das emoções na nossa vida. E interessante que isso que nós estamos falando da física quântica, há 50 anos atrás, o livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, fala isso, só que não fala de física quântica. Veja bem, o Espírito Emmanuel, transmitindo através do Chico, no livro Pensamento e Vida, ele disse exatamente tudo isso que eu falei, com base nas experiências científicas hoje com a física quântica. Vejam bem, até fiz questão de pegar alguns dados do livro Pensamento e Vida, para a gente analisar. Livro escrito, acho que mais ou menos 50 anos atrás. E que continua sendo, eu sempre indico nas minhas palestras, as pessoas que querem compreender espiritualmente os fenômenos, digamos, de doença, os fenômenos de emoções descontroladas, leiam esse livro, Pensamento e Vida. Mas não é ler. Muita gente fala, eu tenho esse livro em casa, ótimo. Eu tenho o Evangelho em casa, mas e daí? Isso não quer dizer nada. Tem gente que compra um livro de método, tem lá em casa. Mas não é isso. É estudar, grifar, pensar, para a gente entender. Então, há uma colocação aqui do Pensamento de Vida, de Emmanuel, que diz o seguinte: olha, pense comigo. Ninguém tem cólera? Tem cólera. O que é cólera? É uma emoção descontrolada. É uma emoção secundária. Essa cólera é quando eu me desorganizo mentalmente, espiritualmente, e eu me encolerizo. Então, o Emmanuel diz que a cólera e o desespero, quem de nós já não entrou nessa situação? Quem já não se encolerizou, que é fruto da emoção primária, a problema da dor, do sofrimento?
cólera e o desespero. Vejam bem, pense nos momentos que nós nos encolerizamos e ficamos desesperados diante de um estímulo externo, ou diante de uma situação externa. Diz, a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperância, quando você não domina as suas emoções. Veja o que Emmanuel diz há 50 anos atrás nesse livro. Criam zonas mórbidas de natureza particular no nosso organismo. A cólera, o desespero, a crueldade e a intemperância criam zonas doentias, zonas mórbidas no nosso organismo, impondo às células a distonia que anulam quase todos os recursos de defesa do organismo. Olha para vocês, percebam isso que ele está dizendo. Se eu mantenho uma vida desorganizada, com desespero, com angústia, com cólera, esta ação emocional vai criar doença nas minhas células, vai se localizar em determinada parte do organismo, impedindo do corpo se autocurar. Que a medicina fala do processo de imunização. Quer dizer, o organismo tem que se autocurar, ele foi feito para autocurar. O organismo foi feito para se autocurar. No entanto, estas emoções exacerbadas, em distonia, em desequilíbrio, elas vão criar doenças nas nossas células, no nosso organismo. E isto impede de que o organismo reaja, impede que o organismo que tem a imunização, ele seja bloqueado. Daí o estresse, que nós falamos, eu estou estressado. E quando você está estressado, o organismo não reage. Você bloqueia o organismo de se produzir elementos para combater a doença. Porque nós sabemos que o organismo nosso, ele tem que se autodefender. Se você tem um corte, o organismo daqui a pouco começa a trabalhar e vai recorrigir aquela parte. Tem até um programa da Federação Espírita do Paraná, que o autor do texto diz sobre uma situação em que um cidadão, em ato deslocado, pega um revólver e atira em várias pessoas. Como acontece hoje nesse mundo atual, alguém entra numa escola e atira em várias pessoas, escolas, em lugares fechados. E aí, depois que ele atira, ele sai correndo. E alguém dá um tiro nesse cidadão. O que a pessoa pensa? Agora ele vai morrer, porque Deus agora vai fazer justiça. E é o que nós pensamos, Deus vai dar um jeito nele. Não acontece isso não. O organismo começa a trabalhar para cicatrizar, digamos, equilibrar o nosso organismo com todas as forças para que o organismo fique normal. Então não tem castigo de Deus nessas situações. O organismo é divino, as nossas células são divinas, elas começam a trabalhar para cicatrizar e paralisar o sangue que está perdendo. Então isto quer dizer o quê? Que o nosso organismo tem a faculdade de se autocurar. Mas por que ele não se cura? Porque com as emoções desequilibradas, nós bloqueamos a capacidade do organismo se autocurar. Veja que interessante, né? Por isso que nós temos que adquirir essa capacidade, através do esforço, de mudar os nossos pensamentos de cólera, pensamentos negativos, que vão atingir o nosso órgão, vão atingir de uma certa forma o nosso órgão. E aí é o que eu digo, você vai ao médico, o médico descobre, através de análises laboratoriais, que você tem uma doença ali. Você toma um remédio, cura ali.
Mas você não curou a si mesmo, você não mudou o seu pensamento, você continua nervoso, continua briguento, continua desarmonizado. Aquele desequilíbrio vai encontrar outro lugar. Aquele lugar ele parou, mas vai encontrar outro. Então a cura, nesse caso, é interna. A cura é interna. Não é que nós estamos dizendo que a medicina não seja ótima. Claro, tem certos casos que é só a medicina que vai curar. Uma pessoa que está num desastre e que precisa estar lá com os órgãos intestinais caídos, precisa da medicina. Quem vai fazer a cirurgia é a medicina. Não é como uma homeopatia que eu vou curar. Não estamos dizendo que a medicina não seja importante. Lógico que os médicos são também responsáveis para fazer o trabalho de cura orgânica. Mas nós podemos ajudar esse processo através dos nossos pensamentos. Então, o Espiritismo também ensina assim. Quando você dá um passe em alguém, as pessoas pensam, bom, mas o passe, o Espírito vai me curar. Não, o passe, através do pensamento, nós emitimos energia na pessoa, do paciente, essas energias vão produzir um processo de melhoria no pensamento e no corpo, digamos, no perispírito do cidadão que está doente. Então, quando eu oro para alguém, colocando as mãos ou não colocando as mãos, mas pensando naquela pessoa, eu estou transmitindo energia. Isso também é física quântica. E é também medicina quântica. Quando eu estou orando para alguém que está na minha casa, está lá em São Paulo, desde que a pessoa esteja em sintonia, ela também vai receber. Então veja a força que nós temos, um organismo divino nosso. O Espírito é inteligente, ele procura trabalhar para a organização do nosso organismo. Então, continuando ainda que Emmanuel fala aqui. Então ele diz o seguinte, além desse aspecto que nós falamos: nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. As nossas emoções doentias. O que é que são essas emoções? Emoções de ódio, rancor, você tem mágoa contra alguém. Esse ressentimento vai criar estados enfermiços nas nossas células, no nosso organismo. Então, toda emoção violenta que nós enfrentamos, ela vai atingir o organismo. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E diz Emmanuel ainda, sabe-se hoje que a medicina, que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no nosso corpo físico. Veja bem, estou ligando física quântica atual e Emmanuel dizendo há 50 anos atrás. Ele diz, estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções. Quer dizer, quando você está nesse estado de conflito, de emoção desequilibrada, falta a ação das glândulas salivares, bloqueia a ação das glândulas salivares. Ele diz, o estômago também fica retesado. Tanto é que quando você está nessa situação de desequilíbrio, se você comer, o alimento não é digerido. Né? Fica com a boca seca. Então o que acontece? Recomenda-se, quando a pessoa está nesse estado, tomar líquido. Porque se come, o organismo não vai digerir. E quantas vezes não acontece isso? A pessoa não consegue, passa o dia inteiro, precisa tomar um remédio para fazer o organismo funcionar. Quando o normal é o organismo, por si mesmo, fazer o processo biológico do nosso organismo. Ele fala, Emmanuel fala que atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes aporta terríveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais, os desajustamentos do intestino gástrico, eles paralisam no momento que nós estamos encolerizados, estamos desorganizados. Então, guardemos isso. O pensamento sombrio, diz Emmanuel,
agrava os males do corpo enfermo. Está lá no livro Pensamento em Vida. Os pensamentos sombrios, aquele que você diz não tem mais solução, ou então você está em briga consigo mesmo, guardando mágoa de um parente, do marido, da mulher, da sogra, seja quem for. Quando você está tenso, está com esse pensamento de ódio ou de vingança, o que vai acontecer? O organismo é que vai receber esse impacto da nossa mente. É algo extraordinário, né? Então, se não é aconselhável a gente tomar veneno, ou tomar, digamos, tóxicos por nosso organismo, se não é aconselhável, da mesma forma, não é aconselhável nós acarretarmos na nossa mente emoções desequilibradas. Se o organismo, a medicina diz, e nós sabemos, pessoas viciadas que usam as mais diferentes drogas, se não é aconselhável você tomar droga, mas por que eu fico com droga na minha mente? Por que eu carrego na mente esse estágio de desequilíbrio? E isto, se o tóxico que eu tomei vai fazer mal para o organismo, o meu pensamento também é uma droga. Pensamento negativo vai também influenciar. E hoje, inclusive, aliás, já faz tempo, tá? Já algumas décadas, tem-se um ramo da psicologia que se chama inteligência emocional. Inteligência emocional é ensinar nós usarmos as nossas emoções, nós aprendermos que nós não podemos retê-las negativamente, que as emoções doentes vão trazer doença para o nosso organismo. Então a psicologia com a medicina, com a psicologia emocional, a inteligência emocional nos ensina a trabalharmos a nossa mente. E aí, para a gente concluir, nós estamos adiantados, diz o Cury, diz o Augusto Cury, médico psiquiatra, de que nós somos uma espécie que às vezes dominamos o mundo, enriquecemos, temos poderes, somos grandes empresários, mas nós não dominamos o nosso planeta emoção. Nós não dominamos o nosso planeta chamado emoção. Dominamos o mundo, mas não dominamos a nós mesmos. E neste livro que nós lemos, ele ainda diz que quantas pessoas, empresários, pessoas que vivem a vida só no lado financeiro, não se preocupando com o espiritual, são pessoas que muitas vezes sentem inveja dos seus empregados, que limpam o chão, sorrindo, cantando, e ele não consegue transmitir essa emoção de alegria. São tristes, angustiados, e os seus empregados subalternos, que ganham menos, são mais alegres do que ele. Quer dizer, vivem uma vida na clausura. E ainda, no final, ele pergunta: quem é cineasta aqui? Numa reunião que estava sendo feita num local de grande projeto. Quem que é cineasta? Aí apareceu 3 pessoas levantando. Eu sou cineasta. Um era de Hollywood, outro de outra empresa, 3 diretores de cinema famosos. Ele falou: não, todos vocês são cineastas aqui. Pessoal, mas como somos cineastas? Todas as vezes que você cria filme de horror na tua cabeça, todas as vezes que você alimenta o cérebro, a sua mente, de ideias prejudiciais, negativas, e que isto trabalha a sua rede neural, vai fazer com que você passe o dia ou a noite pensando que aquilo não vai dar certo, aquilo vai ocorrer um mal. Você está criando um filme de terror para a tua mente. E se você dormir, diz ele, se você dormir pensando em vingança contra alguém, você vai dormir com ele, com a pessoa que você quer se vingar, porque aquilo fica ligado emocionalmente através das frequências emocionais. Então, se nós não trabalharmos a nossa mente, no sentido do bem, as nossas emoções, não deixar que elas fiquem
nos prejudicando, é possível que a gente morra antes mesmo. E eu lembro aqui uma citação de Paulo em Efésios, né? Disse que a pior coisa do que morrer, pior do que morrer, é estar morto vivo, enquanto vive. Pior que você morrer é quando você está morto enquanto vive. Esse morto enquanto vive é que você deixa a vida te levar. Não importa. Eu nasci assim, eu vou ser assim, com a síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não é isso. Nós temos que mudar, trabalhar as nossas emoções. E aí Paulo diz o seguinte: acorda, tu que dormes. Ele diz: levanta dentre os mortos. E a gente pensa que esse morto é o morto defunto lá no túmulo. Não, levanta entre aquelas pessoas omissas que estão aqui e não querem melhorar. E o Cristo interior, não é o Jesus Cristo, o Cristo resplandecerá sobre ti. Então, se eu acordar para a vida e querer me modificar, o Cristo, essa força divina que está em nós, o que vai acontecer? Ele vai resplandecer, ele vai nos ajudar e nós vamos exteriorizar a nossa felicidade. Então, as nossas emoções dependem de nós e nós temos que lutar para melhorarmos a cada dia, sem guardar rancor, sem guardar mágoas, ressentimentos, porque senão nós vamos morrer antes.